Oi, bem-vindo ao Adorescente, hora de sentarmos juntos no grupo de adoradores determinados para o bem. E hoje vamos adentrar o Tribunal de Justiça Divino. E é com muito prazer que eu entro nesse tema, viu? Tive a oportunidade de estagiar no Tribunal de Justiça terreno, né? E a gente acompanha aqui essa história de Josué e o anjo, registrada em Zacarias, capítulo 3. Você é convidado a presenciar pela fé essas cenas, e que são aplicáveis, viu, gente, no mundo espiritual em que vivemos, tá? Ela acontece assim, até os dias de hoje, desde a criação da humanidade. Isso ocorre invisível aos nossos olhos, mas dá para a gente ter uma noção muito clara disso, porque acontece nos tribunais de justiça da terra, sim. Observe, nós temos 3 figuras que nós vamos comentar. Uma é hoje, na verdade 2 hoje. A figura, né, de um acusador. Eu não quero usar o termo, promotor, nada disso, porque nem sempre um promotor, ele necessariamente se torna um acusador. Você sabe que o promotor de justiça, e se não sabe, ele pode ser uma pessoa que traz uma defesa favorável ao réu, sabia? Ele não é obrigado a acusar, não. Mas a gente, às vezes, associa a figura do promotor de justiça como acusador, o que não é fato dentro das leis nossas, tá? Do Brasil. Então, vamos tirar essa figura, de promotor de justiça, mas nós vamos entender que sempre existirá um acusador, sempre existirá um advogado e sempre existe um juiz e um réu, São as figuras dentro de um tribunal de justiça, e isso ocorre no mundo espiritual. Então hoje nós vamos tentar falar resumidamente o máximo que eu puder a respeito do acusador e também do réu. Em primeiro lugar, o réu. Veja que na cena de Zacarias capítulo 3 está ali Josué, que Josué era o líder, viu? Que esteve com o povo de Judá quando eles voltaram do cativeiro da Babilônia. Era Josué e Zorobabel, 2 líderes. Lembra lá que os samaritanos chegaram para Zorobabel, pediram para se unir, para ajudar na reconstrução do templo? Então, Deus traz para Zacarias uma visão com pessoas reais que estavam naquele tempo, Josué era uma pessoa real, era um líder real que estava ali junto ao povo. Só que estava Josué e o anjo, Josué e o acusador. Entendeu? Então aí ele traz nessa visão Josué como réu, Josué como se fosse um sacerdote réu, e esse réu está lá sofrendo pelos erros, E realmente a gente começa a observar aqui que Josué, ele suplica a misericórdia de Deus porque o povo tinha errado, e é o que nós comentamos, Quando a gente se aproxima de Deus, a gente começa a ver os nossos erros mesmo. A gente percebe no que está errando. Deus mostra, opa, você não falou uma coisa que é boa, você agiu de forma errada, entendeu? E aí, reconhecendo os seus erros, ele confessa diante de Deus, ele está no tribunal, de acordo com a visão, ele está ali confessando, suplicando o cumprimento das promessas de Deus, de perdão, de arrependimento. Olha só como a Bíblia diz, se você confessar os seus pecados, Deus é fiel e justo para lhe perdoar. Então, deve haver reconhecimento em primeiro lugar. Se não está tendo reconhecimento, precisamos nos aproximar de Deus para reconhecermos o nosso erro. Em segundo lugar, vem a confissão. Não, realmente eu errei. Em terceiro lugar, eu me arrependo, o arrependimento. Precisa caminhar junto, reconhecimento, confissão e arrependimento. E é isso que estava acontecendo ali, dentro daquele tribunal divino, desta cena mostrada. Então, Josué viu o pecado do povo e representava o povo. Josué confessou os pecados dele e do povo. E Josué estava arrependido, o povo, representando ali o povo de Judá, arrependido dos seus erros. E é verdade, quando a gente vê que o povo, somente quando se humilhou perante Deus e voltaram-se para Deus com verdadeiro arrependimento, é que terminou o exílio, o cativeiro da Babilônia. Teve até ligação em relação à libertação deles. Então, houve genuíno arrependimento. Agora, mesmo diante de tudo isso, gente, existe algo
que é real, que acontece no mundo físico e no mundo espiritual, né? Eu digo físico visível, né? Porque a física envolve coisas visíveis e invisíveis. Mas vamos falar no mundo visível, né? Quando nós transgredimos qualquer lei, certo? Houve quebra de uma lei de trânsito, de uma lei tributária, de uma lei, né, vamos dizer, fiscal, de uma lei, qualquer lei, uma lei criminal, de uma lei, né, de comércio, do comércio, entre outras. Então, assim, houve quebra, há uma penalidade, né? E o acusador de nossas vidas, que é Satanás, que era Lúcifer, o anjo no céu, e é o acusador de todos os seres humanos, este ser, ele tem realmente direito de alegar para si, né, aquelas pessoas que transgridem a lei de Deus. Lembra lá na história de Moisés? Moisés bateu na rocha quando Deus disse que era para ele falar a rocha. E ali tem uma cena que mostra que Satanás exige que o corpo de Moisés seja dele, porque ele pecou, porque ele transgrediu a lei, né? Então, assim, há uma lógica, há um território dentro da justiça. Ele chega assim, opa, Deus é justo, a sua lei é justa, certo? Então, se você transgride conscientemente essa lei, você então tem que pagar por isso. É ou não é? A gente não falou ontem, Deus não é assim, o que planta você colhe? Se você plantou maldade, você transgrediu a lei, você tem que colher isso. Então você acaba pertencendo, né, ao acusador das nossas vidas. Ele tem direito legal sobre aquele que transgride conscientemente a lei de Deus. Não, eu fiz isso e tal, Deus colocou, mas eu não quis fazer e acabou. Então você pertence àquele que é o seu acusador. No sentido de ele, para que a justiça seja efetuada, para que ela aconteça, ele tem direito sobre o ser humano. Ele tem direito para requerer a penalidade. Entendeu? É uma coisa que acontece nos nossos tribunais e ocorre no mundo espiritual. Então, por isso que Deus insiste, meu filho, não transgride a lei. Meu filho, não roube, não mate. Pega lá os 10 mandamentos. Né? Não só os 10 mandamentos, a Bíblia inteira dicas, são normas, são leis de Deus para preservar a gente do mal, entendeu? Para que a gente não sofra a penalidade da transgressão da pena. E olha só, o acusador das nossas vidas, ele faz de tudo, primeiro para a gente perder a fé. Eu vou só resumir as estratégias dele aqui. Começa com a gente perdendo a fé. Ele fala assim, crê nesse negócio de mundo espiritual, para com isso. Ele começa minando os nossos pensamentos. Isso ocorre com você? Já ocorreu comigo. Ele começa assim, esse negócio de Deus, de fé, de tudo. Ele começa a minar os nossos pensamentos em relação à fé. Por isso que a Bíblia diz que a fé é uma proteção contra os dardos inflamados do inimigo de Deus e nosso. Cuidado, né? Cuidado em dar ouvidos à voz de Satanás em relação às coisas espirituais. Ele fala, para que perder tempo com isso não? E começa assim, né? Te ocupar com muitas coisas e a fé vai esmorecendo, você não vai lendo mais a Bíblia, não vai orando mais. É aí que ele começa. Então, ele induz a pessoa a perder a fé, porque aí ela transgride a lei de Deus, ela começa a não ligar com os preceitos de Deus, as ordenanças, as dicas, e aí ele requer a pessoa, viu a estratégia? Ele induz a pessoa ao mal, aí a pessoa quebra a lei, aí ele requer e fala assim, opa, errou. Aí chega para a pessoa e fala assim, você errou e para você não tem jeito, não tem chance. Aí para você perder a fé de novo. Se você não perdeu antes, ou perdeu antes, ele quer que você perca a fé para sempre. Até o fim, fala, não tem jeito para você. E é isso que nós vamos desmistificar, lançar por terra com a graça de Deus amanhã, quando entra o advogado nosso. Dentro do tribunal vai entrar o nosso defensor. E eu convido você então a acompanhar comigo amanhã essa cena do tribunal divino, hein? Vamos orar, então? Bondoso Deus e bendito Pai, obrigada porque o Senhor deixou escrito isso para o nosso entendimento, como as coisas funcionam de fato no universo, ao nosso redor, que nós possamos ouvir a sua voz, que nós possamos ter a fé aumentada, meu Deus,
e nós possamos cada vez mais obedecer às tuas leis para que vá bem a nossa vida. Guarda-nos em ti como nosso sumo sacerdote, como nosso Deus, como nosso advogado e mediador entre o céu e a terra. É o que nós pedimos e por tudo agradecemos em nome de Jesus. Amém. Fica por aqui o Adorescente de hoje, lembrando de dar o seu joia no nosso canal, nos nossos áudios e compartilhar para outros, hein? O amor do nosso grande Deus. Não se esqueça que juntos somos adoradores determinados para o bem. Que assim seja. Até a próxima. Tchau, tchau.